E agora nós vamos falar com o procurador Roberto Liviano a respeito dessa situação toda que eu estava falando. Daqui a pouquinho nós vamos ter essa posse. Procurador, como é que o senhor vê essa decisão do presidente Bolsonaro de voltar atrás? Nós já falamos recentemente a respeito dessa situação, desde as acusações feitas pelo ministro Moro quanto à possibilidade de intervenção do governo na Polícia Federal. E mesmo assim o presidente optou para colocar um amigo, entre aspas, pelo menos amigo dos filhos dele, e a situação complicou do ponto de vista da justiça com essa decisão do Supremo, não é? Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes internautas que acompanham o Jornal Jovem Pan. É um prazer conversar com vocês. A atitude do presidente Bolsonaro, a meu ver, diante da bem fundamentada decisão do ministro Alexandre de Moraes, que na verdade é uma aula de direito administrativo após provocação de um dos partidos políticos perante ele, como você bem registrou, havia outras iniciativas na mesma direção, invocando os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade. Na verdade, a meu ver, deve ser encarada como um gesto de reconhecimento, como um gesto de confissão de que agiu mal ao escolher o diretor-geral da Polícia Federal, inspirado por motivos de natureza pessoal. A escolha de um indivíduo que tem tamanha responsabilidade na República deve ser inspirada na busca da produtividade, da eficiência, do melhor rendimento em prol da sociedade, e não por relações privadas, não pelas boas relações com seus filhos, consigo mesmo, por ter sido aquele que coordenou a sua segurança na campanha, isso pouco importa. Então, ainda bem que pelo menos isso, o presidente, ao perceber a robustez da decisão de Alexandre de Moraes, ao perceber a complicação política em que se metia diante de tantos questionando essa decisão, decidiu revogar esta nomeação e vamos aguardar qual será a escolha do novo diretor-geral da Polícia Federal. Enquanto isso, o próprio Supremo Tribunal Federal prepara seus motores aí para instruir um procedimento investigatório que será presidido pelo decano Celso de Mello para apurar todas aquelas graves acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro em relação a todos aqueles atos apontados de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro. Agora fica mantida a posse de André Luiz Mendonça como ministro da Justiça e de José Levi como novo advogado-geral da União. André Luiz Mendonça tem a proximidade também com o presidente Bolsonaro, só que nesse caso ele tem todo um currículo com mais experiência, né, para assumir esse cargo. Como é que o senhor vê essas duas indicações? Veja, comparando-se as hipóteses que se colocavam em perspectiva, que estavam na mesa, Jorge Oliveira e André Mendonça, eu já disse e repito, dois indivíduos extremamente inteligentes, preparados, pessoas gentis, educadas, mas não é isso que se coloca em discussão, pessoas preparadas. Mas a questão é, como você bem destacou, André Mendonça é um indivíduo com muito mais bagagem jurídica, tem doutorado na Espanha, tem muito mais experiência no mundo do direito e, comparado com o Jorge Oliveira, ele tem melhores condições de ocupar uma cadeira que já foi de Rui Barbosa, que já foi de Miguel Reale Júnior, Carlos Maximiliano e de tantos outros vultos do direito brasileiro, né? Então, nós devemos observar que o ministro da Justiça é alguém que se destaca como um grande sabedor do direito, da justiça no país. O presidente Bolsonaro acabou optando por esta solução, que acaba recaindo sobre o então ocupante da Advocacia Geral da União, André Mendonça, que, aliás, é cotado para ser ocupante da cadeira de Celso de Mello em novembro no Supremo Tribunal Federal. E Levi, que vai ocupar a sua cadeira na AGU, também é um indivíduo que tem a sua história, respeitável. Portanto, duas indicações que são, a meu ver, apesar da proximidade que exista com Bolsonaro, penso que são situações diferentes, porque as peculiaridades das funções
são diferentes, por isso o grau de questionamento em relação a essas situações foi diferente. Portanto, penso que esse recuo de Bolsonaro em relação à escolha do delegado Ramagem foi um recuo apropriado diante da bem fundamentada decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, vivemos uma situação bastante complicada, bastante delicada, e cenas complexas virão ainda pela frente, especialmente diante da nossa situação tão complicada decorrente aí do drama da pandemia do coronavírus, em que o número de mortes vai ficando cada vez mais grave, cada vez mais sério, percebendo-se que essa situação é muito pior do que se imaginava e realmente é o assunto que merece ser priorizado para que nós possamos minimizar os danos decorrentes desta situação, dando atenção a esse problema como prioridade absoluta em todos os planos, tanto no âmbito da saúde pública como no âmbito econômico. É o tema que deve merecer total atenção, inclusive cuidando, já há notícias graves e preocupantes de desvios em relação a isso. Denise, ouvintes, internautas. Perfeito. Desvios, falta de publicidade e prestação de contas, contratações irregulares, compras de ventiladores com superfaturamento, tudo isso é necessário que haja bastante atenção e responsabilidade dos administradores públicos. A emergência não justifica dar espaço para corrupção, para superfaturamento e uma série de irregularidades que têm sido denunciadas, que sejam apuradas, não é? Porque tem o caráter emergencial, mas responsabilidade aí com as finanças públicas. Nós conversamos com Roberto Liviano, que é procurador de Justiça e é também presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador, agradeço muito a sua participação. Nós vamos acompanhar agora a cerimônia, que nós falávamos aí de posse do ministro da Justiça e também do titular da AGU. Mais uma vez, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise, sempre um prazer falar com você. Quero convidar os ouvintes a seguirem o Instituto Não Aceito Corrupção no Instagram, Não Aceito Corrupção. Será uma alegria vê-los lá. Até a próxima, a todos vocês da Jovem Pan. Um abraço. Uma boa tarde.